Grande estar aqui nessa igreja tão linda, amém? E eu sinto um desejo muito grande aqui de voltar, né? Quando essa igreja estiver pronta, será um marco histórico aqui para esse bairro, amém? Em nome do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar essa obra. Eu já participei de construções, meus irmãos, e eu sei que não é fácil, amém? Mas pode ter certeza de uma coisa, pense num tempo abençoado, é o tempo de construção, amém? E quando a gente vê tudo pronto, a gente olha para trás e vê ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração, amém? Glória a Deus. Como o pastor foi construído, não tinha condições, não tinha finanças, mas quando a gente olha para trás, a gente vê a mão do Senhor se movendo e abençoando para que o local fosse construído para a glória do nome dele. Eu sou o pastor Marcelo, sou da área 145 da Igreja Assembleia de Deus. O meu pastor é o pastor Givanildo Soares de Moura, e há 19 anos eu tenho pregado a palavra de Deus, desde os meus 13, queridos, e aproximadamente um período de 9 anos, eu tenho trabalhado com jovens. E esse ano passado, na verdade, outubro do ano passado, eu voltei a trabalhar novamente com jovens como pastor de jovens da área, né? Tem 7 igrejas que estão sobre a minha supervisão ali, e graças a Deus, meus irmãos, é uma bênção trabalhar para o jovem. Então, quando eu estou num culto de jovem, eu me sinto abençoado para estar ministrando, tá bom? E eu vou pregar dentro do tema. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo de número 14, versículo de número 33. Eu vi um jovem ali se levantando, então eu peço que toda a juventude se coloque de pé em reverência à palavra do nosso Deus, tá bom? Juventude é todos que estão aqui dentro, tá bom? Aqueles que são, né, que tem os seus 5, 6 anos, até quem tem 100, todos nós somos jovens hoje na presença do Senhor, amém? Louvado seja Deus. O pastor já está por aqui, pastor Marivaldo, né? Pastor Marialdo, isso, Marialdo, louvado seja Deus. Prazer, viu, pastor? Obrigado aí por ter nos cedido o púlpito da igreja, que responsabilidade, amém? Louvado seja Deus. Lucas 14, 33, quando se encontrarem, diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que entre vós não renunciar a tudo quanto tens, não pode ser o meu discípulo. Louvado seja Deus. Feche a sua Bíblia, dê a mão para a pessoa que está do seu lado aí. Louvado seja Deus. Dê a mão para a pessoa mais bonita hoje da Iepadã, né? Louvado seja Deus. Diga, essa pessoa é você. Aleluia. E diga comigo, vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial, Senhor da glória, Papai querido, eu te louvo por estar nesse ambiente profético, aqui nessa igreja. Verdadeiramente, Senhor, a presença do Pai, a presença do Filho, a presença do Teu Espírito, meu Deus querido, está aqui nesse ambiente, está aqui nesse lugar. Meu Deus querido, eu te peço, meu Deus querido, esta noite, fala conosco, Senhor, fala com a Tua igreja, Senhor, de uma forma única, de uma forma poderosa, de uma forma audível. Nós queremos, meu Deus querido, esta noite ouvir a Tua voz, através da Tua palavra. Fala aos nossos corações, fala aos corações dessa juventude, meu Deus querido, e fala de um modo, Senhor, a qual possa haver renovo, a qual possa haver entrega, a qual possa haver transformação, a qual possa haver resgate, a qual possa haver milagre, meu Deus, esta noite. E que tudo seja para a Tua honra, que tudo seja para a Tua glória, no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus Cristo, amém. Se é para Jesus, é bem mais forte. Aleluia. Se assente dando glória a Deus. O tamanho do teu glória é o tamanho da tua vitória. Queridos jovens, querido
príncipes e princesas que se encontram aqui esta noite, eu tenho um tema aqui sobre renúncia. E é interessante que quando nós falamos sobre renúncia, dentro do texto bíblico, dentro da historicidade bíblica, nós estamos falando de abrir mão de algo, né? Hoje nós estamos num culto único, num culto importante, porque hoje Deus me trouxe aqui para me abrir mão de algo. Quando, querido, verdadeiramente não é a vontade de Deus dizer sim, nós precisamos entender que naturalmente Deus está nos preparando para renunciar a alguma coisa. Às vezes nós pedimos algo de Deus e Deus muitas das vezes fecha a porta, Deus diz não, e muitas das vezes nós temos que renunciar de algo, ou quando Deus diz sim, ou quando Deus abre a porta, Deus não abre a porta para nós passarmos de qualquer jeito, vivermos de qualquer maneira. A Bíblia nos faz entender que aqueles que estão em Cristo, novas criaturas é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então uma vida com Cristo, muitas das vezes é uma vida de renúncia, é uma vida a qual Jesus, querido, está nos dizendo para nós vivermos uma vida diferenciada na questão de escolha e na questão de preferência. Porque muitas das vezes nós queremos algo, mas aquilo não pode ser bom para nós. Ou pode ser bom para nós, mas não pode ser bom para Deus. Não pode ser bom para o meu próximo. Às vezes as nossas escolhas e as nossas preferências, elas precisam estar compatíveis com a vontade de Deus, com o querer de Deus para a nossa vida, com o querer de Deus para a nossa história. Qual seria o critério de renúncia para a nossa vida? Eu separei 2 pontos aqui. Primeiro, nós só podemos renunciar por algo maior. Nós só renunciamos a algumas situações da nossa vivência, até mesmo na nossa juventude. Meu público aqui é um público jovem hoje. Nós só renunciamos por algo maior. Às vezes nós precisamos deixar algo que queremos por uma coisa ainda maior e melhor. Desde os meus 13 anos que eu sou líder dentro da igreja, desde a minha criancice eu aprendi, meus irmãos, estar dentro da igreja, mas com 13 anos eu tive que renunciar muitas coisas da minha juventude, porque eu passei a encarar a liderança dentro da igreja, tanto que é espantoso. Com 24 anos eu fui levantado pastor da Assembleia de Deus. E para ser pastor de uma igreja como a Assembleia de Deus, você tem que ter pelo menos seus 40 anos, o cabelo tem que estar branco. Você tem que ter passado por uma vivência muito grande. Mas a minha vivência começou muito cedo. Com 13 anos já era líder. Com 15 anos já era auxiliar da palavra. Com meus 16 anos eu já tomava conta de vários jovens e por aí por diante. Mas eu não vim falar de mim, eu vim falar daquilo que Deus tem para a sua vida e para a sua história. Eu quero te dizer que eu tive que renunciar para as coisas maiores e melhores na minha vida. Eu tive que renunciar, quem sabe, de brincadeiras, de namoros. Eu tive que renunciar de situações na minha vida, mas por algo melhor. Hoje eu entendo que Deus separou a boa parte para a minha vida. E Deus, Ele quer separar uma boa parte para a tua vida. Mas Ele está dizendo hoje não é de qualquer jeito. Hoje é dia de renunciar algo por algo maior. Quem sabe esta noite o Espírito de Deus te trouxe aqui e Ele está dizendo ao teu coração: está na hora de renunciar. Quem sabe uma vida devassa, quem sabe uma vida, aleluia, que tem levado o teu pai e a tua mãe aos choros e aos prantos. Quem sabe você hoje veio para renunciar uma vida rebelde,
de uma vida que entristece a Deus e o Espírito Santo, e Deus te trouxe aqui esta noite porque te quer de volta, porque te quer ativo, porque quer você novamente na videira, porque quer você novamente para ser bênção, porque quer te utilizar como ferramenta para ser bênção para esse bairro, para essa igreja, para pessoas e para vida. Eu sinto que não foi convite do homem, mas foi convite do próprio Espírito para você chegar aqui. Porque hoje Deus está falando ao teu coração, porque Ele já falou ao meu. Hoje Ele está dizendo: hoje é dia de renúncia, porque no amanhã nós nos encontraremos nos ares. Amanhã nós encontraremos em lugares altos. Deus te trouxe aqui esta noite, porque hoje é uma noite de renúncia, porque o amanhã há um outro nível ministerial, há um outro nível de unção, há um outro nível para a tua casa, há um outro nível de mentalidade. Esta noite é uma noite de troca, e Deus está dizendo: renuncia hoje o que te maltrata, renuncia hoje o que traz lágrima ao teu coração, renuncia hoje uma vida de falsa felicidade. E Deus está dizendo: eu vou te entregar uma felicidade verdadeira, eu vou te entregar um caminho melhor, eu vou te fazer passar por um caminho apertado, mas esse caminho é um caminho a qual o fardo dele é leve. Eu aprendi que quando se trata de renúncia, nós precisamos renunciar por causa do pecado. Eu aprendi nesses anos pregando a palavra de Deus que para ser exemplo, que para ser um líder acima da média, ou para ser um crente acima da média, um jovem acima da média, nós precisamos renunciar ao pecado. Eu não vejo alguém que tem um namoro ilícito e suba em cima de um púlpito e pregue aquilo que não vive. Eu não vejo alguém que esteja disposto a viver os holofotes, mas nas escondidas do seu ministério vive uma vida promíscua de pecado, de mentira. Eu não acredito nisso. Em 19 anos eu lutei para não viver isso. Eu não estou aqui subindo no púlpito santo para falar aquilo que eu não vivo. Eu já vivi várias vivências e já tive várias experiências, querido. A verdade é, a renúncia dos pecados nos faz nos afastar daquilo que vai manchar a glória, que vai afastar a glória, que vai afastar a presença do Espírito. Eu me afasto daquilo que vai me conduzir para o céu. Eu me afasto daquilo que vai me afastar da intimidade. Eu me afasto daquilo que vai me afastar de Jesus Cristo, do meu Senhor. Renúncia a isso. Se nós queremos, nós podemos fazer. Esse é o problema. Pecar com orgulho ou qualquer outro sentimento. Então nós devemos renunciar, porque o apóstolo Paulo já vai tratar sobre isso. Ele vai dizer aquilo: tudo nós podemos, todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Aleluia a Deus. Você entende o mistério de Deus? O apóstolo Paulo está dizendo: nós não somos marionetes, nós não estamos presos, nós estamos livres. Só que uma liberdade, aleluia, que nos faz bem, e essa liberdade nos dá uma visão de escolha. E hoje eu escolhi o melhor. Você escolheu o melhor, que está na presença de Deus. Você escolheu o melhor, que está aqui. Você renunciou. Quem sabe essa semana foi uma semana cansativa. Quem sabe hoje você
aprendi que para tirar as provas do 9 da renúncia, nós precisamos pelo menos refletir em 3 áreas da nossa vida. Como eu falei, não vou ser cansativo, mas eu te peço, preste bem atenção esta noite. Eu não vim aqui brincar, eu vim aqui trazer receitas que vão mudar a tua vida e a tua juventude. Pastor, como é que eu sei que eu estou renunciando e que eu estou bem? Pelo menos 3 áreas que nos desafiam a renunciar. A primeira área que eu quero tratar é a área familiar. É a área onde verdadeiramente nós somos igreja. Porque lá na minha casa eu sou pastor em igreja também. Só que na minha casa eu sou pastor e a responsabilidade é muito maior, que eu tenho que tomar conta das minhas ovelhinhas. Aleluia a Deus. Se eu não for competente de cuidar da minha esposa e dos meus filhos, não adianta nem eu meter a cara na igreja do Senhor. Porque já diz a palavra de Deus que aquele que não governa a sua própria casa não é digno de estar presidindo a igreja de Deus. Glória a Deus. Pastor, como é que eu sei que eu estou renunciando na área familiar? A família é o bem maior que temos nessa terra, então nós devemos renunciar na família. Como, pastor? Jesus somente mandou renunciar à família em prol do Evangelho. Em nenhum momento o próprio Cristo pede para você renunciar. Eu vou usar textos aqui, não se preocupe não. Somente por causa do Evangelho, pois Deus é o único que pode estar acima de tudo. O único momento que nós podemos renunciar à família quando se trata a respeito de Deus. E eu quero te dizer algo, olhando aqui nos teus olhos: o teu pai não pode ser maior do que Deus, a tua mãe não pode ser maior do que Deus. Aleluia. Não vou usar outros porque o meu tratamento hoje é com a juventude. Mas os teus filhos não podem ser maior do que Deus. Já fica de quebra aqui. Quando se trata do Evangelho e do Reino de Deus, você, filho, precisa entender que você precisa fazer a diferença lá dentro daquele lá dentro daquela casa. Quem sabe você chegou até aqui e você pode dizer assim: pai, pastor, o meu pai não é crente, a minha mãe não é crente, mas você é crente. E tem que fazer a diferença como sal, e tem que fazer a diferença como luz, e tem que ser o perfume, e tem que ser a carta de Cristo ali naquele ambiente, naquele lugar. Glória a Deus. Por causa de alguma situação que eu não vou poder falar aqui por causa do tempo, nós saímos de uma igreja pertinho da nossa casa, bem do lado, e eu e minha irmã fomos congregar numa igreja fora do bairro, uma igreja que estava pelo menos a uns 1,5 km da nossa casa. E até hoje eu ainda não consegui congregar no meu bairro, eu sempre congrego em outro. Eu moro no Novo Reino, mas eu congrego há mais de 19 anos no Grande Vitória. E o meu pai preocupado com a gente, preocupado com assalto, preocupado até mesmo com seus filhos, ele disse assim: a partir de hoje vocês não vão mais para essa igreja. E a minha irmã na época, ela tinha os seus 12 anos de idade, estava preparando para ser líder da igreja. Ela ia ser auxiliar primeiro que, para você ter uma ideia. Eu já estava com meus 14 firmado na juventude, já me preparando para ser auxiliar da igreja. E meu pai disse: a partir de hoje, ou vocês congregam aqui perto, mas eu não quero vocês mais lá em cima. Eu não quero vocês altas horas da noite, 9 horas, descendo rua. Só que meu pai não estava congregando, a minha mãe não estava congregando. Moral da história: pelo longo tempo a minha irmã ficou afastada do caminho do Senhor. Depois da morte do meu filho, todos voltaram. Mas eu caminhei por mais de 15 anos só. Os meus filhos profetizavam a ida dos seus avós para a igreja. Glória a Deus, aleluia. Mas quantos cultos de família eu passei só?
diácono, meu pai e minha mãe não estavam lá. Quando eu fui empossado na minha primeira igreja, meu pai e minha mãe não estavam lá. No dia que eu me formei em teologia, 4 anos de teologia, meu pai e minha mãe não estavam lá. É muito duro falar isso aqui, porque meu pai e minha mãe estavam afastados do caminho do Senhor. Quando eu me pós-graduei, meu pai e minha mãe não estavam lá. Inaugurações de igreja, a qual passei noites e dias, trabalhando intensamente para que saísse a obra. No dia da inauguração, meu pai e minha mãe não estavam lá. No dia em que meu pai, ele disse para mim não ir mais para a igreja, eu tinha os meus 14 para 15 anos, e eu olhei para o meu pai e disse: pai, eu nunca lhe obedeci, eu não uso drogas, eu não saio, eu não vivo uma vida de prostituição. A única coisa que eu peço é que o Senhor me deixe congregar aonde eu quero. E o que o Senhor mandar fazer dentro dessa casa, eu vou fazer. E eu procurei ser o melhor filho dentro da minha casa. Eu procurava chegar no horário. Eu namorava com a Dilce, mas eu tinha que chegar 10 horas em casa. Se eu chegasse depois, eu dormia fora. Se eu batesse na porta, eu pegava uma surra. Se eu dormisse fora, de manhã ele abria a porta para mim entrar. Eram regras de casa. Então eu procurava chegar sempre cedo na minha casa. Mas eu não abandonei o meu Jesus. Aleluia. Eu passei por várias situações nesse ano antes do meu casamento, mas eu decidi renunciar. Eu decidi melhorar. Eu decidi vigiar dentro da minha casa. Passei por mais de 15 anos, irmão, 15 anos. E numa trajetória crescente, não de afastamento, mas crescente, subindo, sempre crescendo, Deus me colocando em destaque. Mas a minha família não estava lá, mas eu tive que renunciar o meu eu, muitas das vezes a minha vontade, muitas das vezes o meu querer, muitas das vezes queria passar mais tempo com a minha namorada, muitas das vezes hoje é minha esposa. Queria sair para outros lugares, mas tinha que chegar cedo. Ei, querido, Deus te trouxe aqui porque o Espírito de Deus está dizendo: está na hora de renunciar dentro da tua casa. Você nunca vai conquistar a sua família vivendo desse jeito. Glória a Deus. O que é que eu quero te dizer aqui? Que há tipo de renúncia que tem recompensa e bênção para a tua casa e para a tua família. Tem tipos de renúncia que você renuncia aquilo que você quer, a tua vontade, o teu querer, mas Deus está vendo do seu trono, e a qualquer momento Ele vai agir, e Ele vai abrir as janelas do céu para abençoar a tua casa, a tua família. Ele vai trazer, Ele vai tocar no coração de pedra, Ele vai visitar o teu lar e a tua casa. As promessas de Deus se cumprirão. Você não está aqui em vão, você não está colocando a sua fé num Deus que não pode fazer. O nosso Deus, Ele pode fazer, Ele pode tocar, Ele pode mudar, Ele pode transformar, Ele pode trazer de volta. Glória a Deus. Eu encontro aqui alguns casos de renúncia, e preciso na verdade ser bem rápido. Eu encontro aqui em Gênesis capítulo 22, no versículo 19, um homem chamado Abraão, que foi provado por Deus a renunciar na sua família. A Bíblia nos faz entender, querido, que o Senhor lhe pediu que sacrificasse Isaque, o seu filho, numa prova e de ato de fé. E a Bíblia nos faz entender, querido, que Abraão, não vou contar a história toda aqui por causa do tempo, mas Abraão não pensou duas vezes, pegou o seu filho, pegou o cutelo, pegou a madeira, foi para o local do sacrifício, acreditando que Deus poderia até mesmo ressuscitar o seu filho. Eu entendo que o resultado de Deus foi numa grande milagre. O resultado foi que Deus lhe deu
uma grande descendência. E se você for em Israel, até mesmo na Bíblia, querido, eles se consideram e batem no seu peito e dizem que são filhos de Abraão. O resultado de renunciar dentro de casa, dentro da família, que é a primeira área, é o resultado em que Deus ele vai te surpreender na promessa que Ele tem para você. Quem sabe nós temos promessas humanas, Deus ele tem promessas maiores. Porque a vontade de Abraão era ter um filho, mas a vontade de Deus é que ele tivesse milhares de filhos. E a Bíblia diz, querido, que certa vez Deus vai chamar Abraão de dentro da tenda. Ele está lá desanimado, a sua visão é uma visão limitada. Quem sabe você chegou aqui esta noite e a tua visão está limitada para algo dentro da tua casa, dentro da tua família, para o teu pai, para a tua mãe, para os teus negócios e principalmente no meio do teu lar. Deus está dizendo: sai da tenda contra as estrelas, é aquilo que eu tenho preparado para ti, milhares e milhares de promessas. Através da renúncia, através da tua vida, através da renúncia hoje, e você decidir sair daqui e ser um filho melhor para o seu pai, para sua mãe, te prepara. O resultado vai ser um grande agir de Deus dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro do teu lar. Eu me lembro aqui de Ruth também, que teve que renunciar. Não tenho muito tempo para falar sobre a história de Ruth, mas olhe para cá. A Bíblia nos faz entender que Noemi voltou para casa por causa da morte dos seus filhos e do seu esposo. E ela voltando para casa, ela volta com alguém agora estrangeiro, ela volta com alguém agora moabita. Glória a Deus. E há um tratado dentro de Israel, há uma lei dentro de Israel, que Ruth teria que casar com alguém que fosse também parte da família, para que Ruth continuasse sendo da descendência de Noemi. Olha só que coisa, rapaz. Glória a Deus. Quando Ruth olha para aquele homem, ela não se apaixonou por acaso, e nem se sabe que ela se apaixonou, mas ela estava renunciando. Era tão importante para Ruth permanecer na família de Noemi, porque ela poderia ter voltado para a casa dos seus pais, ela poderia ter voltado para os seus deuses, ela poderia ter voltado para a sua vida, mas o texto de Ruth nos faz compreender que as histórias do Deus de Israel, as histórias que Noemi contava para as suas noras, não foram em vão. Essa história entraram dentro de Ruth, e Ruth, na sua sã consciência, ela disse: esse Deus da minha sogra é um Deus verdadeiro, esse Deus da minha sogra é um Deus poderoso. Tanto que quando seu marido morre e Noemi volta para sua terra, Ruth vem atrás e diz assim: minha sogra, aonde tu fores eu irei, o teu caminho será o meu caminho, a tua sepultura será a minha sepultura, e o teu Deus será o meu Deus. Você não está entendendo, mas eu quero decretar e profetizar que através da tua renúncia, pessoas dentro da tua casa vão querer servir o Jesus que você serve. Através da tua renúncia, os teus vizinhos te olharão e eles sentarão e dirão: meu Deus, o que foi que aconteceu com aquele jovem? O que foi que aconteceu com aquela família? Eu quero que ele tenha, eu quero o Deus dele, eu quero ir para a igreja como ele está. A renúncia, a renúncia, a mudança faz toda a diferença.
Eu passei 2 anos afastados. Entre os meus 10 a 12 anos eu me afastei da casa do Senhor. Foram os piores 2 anos da minha vida. Eu me meti com tudo que não prestava. Eu me meti com pessoas que não prestavam. Ao ponto da polícia ir 3 horas da manhã na minha casa. Porque eu estava embriagado e eu acabei chutando a porta de um senhor. E aquele senhor me denunciou para a polícia. A polícia 3 horas da manhã foi lá na minha casa, bateu na minha casa. Meu pai e minha mãe atendeu. Não deixaram a polícia entrar em casa. Às 6 da manhã, quando eu acordei, eu vi meu pai e minha mãe sofrendo, tristes e arrasados. E eles contaram a história para mim e eu me envergonhei. E eu tive que renunciar dos meus amigos, que se diziam meus amigos. Eu vou lhe dizer uma coisa. Aleluia, Deus. Alguns deles até hoje estão lá. E nesses 19 anos ainda zombam de mim. Muitos eu consegui resgatar para o reino de Deus. Alguns deles são meus cunhados. Aleluia! Mas muitos zombam até hoje da minha cara porque eu virei cristão. Zombam porque eu sou pastor. Dizem que eu tomei um caminho errado, um caminho de mentira, que eu sou um enganador, que eu sou um ladrão, e diversos nem conhecem a minha vida direito. Mas eu decidi renunciar. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: o meu bairro me tinha como alguém ruim, como um galeroso. Aquele senhor me tinha como alguém, aleluia, a qual era um malfeitor, era alguém perigoso. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: hoje eu ando de ponta a ponta do meu bairro, e as pessoas dizem: lá vai o pastor, lá vai o homem de Deus, lá vai o profeta. Eu vim aqui declarar que a tua família vai ser bênção lá naquela rua, a tua casa vai ser testemunho, você será um testemunho, bênçãos acontecerão naquela rua, famílias serão libertas pelo agir, a oração da tua casa, da tua família. Glória a Deus. Vocês aguentam mais 15 minutinhos? Dá para aguentar comigo? É a primeira vez que eu venho, dá uma colher de chá, mais 15 minutos. 3 meses na igreja, depois que eu voltei para o Senhor. 3 meses depois, na verdade 3 meses depois que eu fui congregar na Assembleia de Deus, eu voltei para o meu bairro, tinha uma igreja lá, falei para vocês que eu tive que sair. Sei que vocês estão curiosos, estão doidos para saber, né? Era uma igreja que não aceitava o batismo do Espírito Santo. Deus me batizou com o Espírito Santo dentro daquela igreja. Eu fui expulso de lá. Triste, né? Mas foi o que aconteceu. Não aceitaram um crente falando em língua, cheio do requeté, ele vai embora daqui a pouco não. Eu tive que ir embora. Fazer o quê? Eu pedi para ser batizado lá, mas Deus me batizou lá. Eu queria congregar lá, mas não podia. São poucos os casos, mas aconteceu comigo. Eu passei 3 meses numa igreja pentecostal e descia todo dia, porque meus amigos estavam lá naquela igreja. Subia a ladeira, saía às pressas depois do culto para ver meus amigos da igreja. E teve um dia, olha aqui, irmão, teve um dia que Deus fez a diferença lá naquele bairro. E foi o dia que Deus trocou o meu nome naquele bairro. Porque eu tinha pouco tempo de igreja, e para alguns era só fogo de palha, para alguns eu nunca ia mudar. Para alguns aquele dia eu estava dentro da igreja, mas eu estava enganando meu pai, estava enganando a Deus,
você estava enganando todo mundo. Quem sabe você entrou aqui e alguém diga assim, lá vai para a igreja, mas ele está enganando todo mundo. Nós sabemos quem ele é. Não te preocupa não, você chegou aqui, a mesma transformação que Deus fez na minha vida, Deus vai fazer na tua também. Ô glória! Miqueias, em 3 meses eu cheguei lá. Eu fui comer um churrasco. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Depois que você busca poder, Deus te batiza. Depois que verdadeiramente Deus ele faz algo poderoso com a tua vida, Ele começa a fazer coisas espantosas, coisas inacreditáveis. E quando eu pego para comer aquele churrasco, eu ouço uma voz que diz assim, não coma. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém, estava só a irmã que estava vendendo. O pessoal ainda estava saindo do culto lá, bem na frente da igreja. Quando eu fui comer de novo, não coma. Momentos depois alguém aparece, bate com a mão e diz assim, o senhor é crente? Digo, sou. Era um pai de santo, de um terreiro de macumba, a pelo menos 2 quadras da igreja. Ele olhou para mim e disse assim, tem um demônio chamado Ferrabras. Isso há 19 anos atrás, mas eu lembro como se fosse hoje. Foi um momento ímpar no meu ministério. Foi um momento em que Deus disse, eu estou contigo. Aleluia! Aquele homem olhou para mim, aquele pai de santo, e disse assim, tem um demônio chamado Ferrabras que atormenta a minha vida. Sabe que demônio é esse até hoje? E ele se ajoelhou. Quando ele se ajoelhou, o pessoal começou a sair da igreja, da congregava, porque não podia ter poder, não podia ter partido, não podia ter nada disso. Quando o camarada se ajoelhou, ele manifestou. E eu já tinha visto em alguns vídeos, já tinha presenciado em alguns vídeos que colocava a mão e expulsava no nome de Jesus e embora. Eu coloquei a mão na cabeça daquele rapaz, daquele homem. O camarada tinha quase 1,80 m, quase 140 de quilo. O bicho era grande. Eu coloquei a mão e disse, sai no nome de Jesus, me tremendo todo, deu um grito. Ele caiu. Eu disse assim, foi muito fácil. Caiu. Eu já dei uma alinhada aqui no corpo aqui. Os irmãos estavam sendo tudo, já viram aquele negócio, já me senti alguma coisa na terra. Só que ele seca, pastor, e fica magrinho. Incrível isso. Aí ele enche novamente. Aí ele se levanta e dá um grito, eu sou o tranca-rua. Eu corri para cima dele, coloquei a mão na... Eu estava cheio de Deus nessa hora. Eu não sei que coragem, de onde veio essa coragem, essa unção. Eu não sei de onde é que vai vir essa unção que vai tornar, vai ser do céu, vai tornar a tua vida. Hoje é dia de denúncia. Hoje é dia de outro nível. Tomou, coloquei a mão na cabeça e digo, sai no nome de Jesus. Quando eu abri meus olhos, estava uma roda de mais pelo menos 50 crentes assim arrodeando. Vendo aquela cena. Aquele camarada caiu do mesmo jeito, secou. Quando ele voltou, ele foi mais rápido, eu estava de costas. Quando ele se levantou, ele levantou como se fosse uma mulher. Quando ele levantou, ele gritou, eu sou a pombagira. Quando eu vi ele de pé, eu me amedrontei, porque eu sou pequenininho, camarada 1,80 m. Ele forçou a mão para trás assim e disse assim, eu vou te matar. Eu só fechei os meus olhos, a minha fé parece que fez isso aqui, ó. Foi embora. Eu só fiz agrupar, fechei os olhos. Eu só senti aquela mão vindo ao meu encontro. Ia ser um tapa terrível. Eu ia ser envergonhado ali. Quando chegou perto do meu rosto, eu senti que parou. E eu só ouvi aquela voz dizendo assim, eu não posso. Aleluia! Eu abri meus olhos. Eu vi aquele homem enorme
enorme parado e alguém amarrou aquele homem. Com certeza foi Deus, foi o Senhor, foram os anjos. Eu peguei na mão daquele homem: tu não pode mesmo, Satanás, porque tu já és um derrotado. Eu te dou uma ordem no nome do Senhor Jesus: sai agora! Salve de palmas para Jesus. Deus é Deus. Deus é Deus. Ele caiu, não levantou mais. O pessoal do terreiro de Macumba veio e pegou 4. 2 pegou na mão, 2 pegou na perna, se arrastando. Devolveram ele para dentro do terreiro de Macumba. Dias depois eu fiquei sabendo que ele reuniu seus discípulos no terreiro de Macumba e disse assim: hoje eu vou humilhar um crente. E encontrou um crente legal. Aleluia, Deus. Glória. Hoje eu vou humilhar um crente lá daquela igreja. Só que eu não era mais daquela igreja. Não tinha que ser daquela igreja. Ele pensava, irmão. E eles pensavam. E quem sabe ele me olhou. E quem sabe alguém olha para você e te vê de cima para baixo. Mas eles não conhecem a tua história. Eles não conhecem a tua história. Eles não conhecem o Deus que te visitou. Desde esse dia, Deus mudou a minha história, a história da minha família lá no meu bairro. Nem que Deus venha atravessar um endemoniado na tua frente, mas Deus vai mudar a história lá daquela rua. E não te preocupa não, assim como Deus me usou, Ele vai te usar também com mais autoridade, porque a autoridade é dele, Ele dá para quem Ele quer. Esse Deus é um Deus a qual existe outra área que Ele quer que nós renunciemos. Que área é essa, pastor? É a área material. O capitalismo moderno tem levado pessoas a valorizar mais o ter do que o ser. Infelizmente hoje, pessoas valem o que têm, não o que são. Infelizmente hoje, pessoas que têm não precisam ter caráter. Infelizmente. Mas para Deus é diferente. Você pode não ter muita coisa, você pode até não ter uma grana lá na tua conta bancária. Quem sabe hoje você entrou aqui com a promessa de amanhã abrir a porta de emprego. Você pode não ter, mas você é filho, você é escolhido, você é lavado, você é remido. Aleluia! O dono do ouro, o dono da prata é o nosso Deus. A qualquer momento Ele vai olhar a tua fidelidade, o teu querer, Ele vai olhar a tua adoração, Ele não vai deixar faltar, Ele vai tocar em pessoas. O importante hoje não é o que você tem, é aquilo que você é. Para Deus não importa o sapato, a roupa, a marca. Para Deus importa se você está aqui em espírito e verdade. Para Deus importa que você passou por aquela porta e você está decidido a ser filho, a voltar a ter o seu nome escrito no livro da vida. Glória a Deus. Aleluia. Renúncias materiais. Eu tive que renunciar a muita coisa nessa trajetória de 19 anos. Eu já fui capaz, pastor. Eu estava tão em aflição uma vez numa construção do Templo Central que eu tinha que entregar ele em 2 meses e faltava 40 mil reais. Eu fui andar a pé. Eu vendi o meu carro e ofertei para fazer o piso. Eu coloquei uma coisa para com Deus. Eu digo: Senhor, nada é meu. Quando meu filho estava na UTI lá no João Lúcio,
entre a vida e a morte. E no primeiro dia que ele entrou, que eu entrei dentro da UTI, quando eu entrei, o médico disse: se acalme, o difícil já passou. Ele entrou aqui morto, mas o coração voltou a funcionar. Minha esposa estava do meu lado em aflição, e eu olhei para ele: eu posso ver meu filho? Estava na faculdade, eu faço engenharia elétrica, me formei em teologia, eu faço engenharia elétrica. Ele disse assim: você pode entrar. Quando eu entrei e eu vi o meu filho lá naquela maca, naquela UTI, o Espírito de Deus falou comigo: eu vou tomar ele para mim, ele é meu. Eu me desesperei, eu barganhei com Deus por 4 dias. Eu digo: Senhor, eu dou tudo, eu dou tudo, eu dou tudo. Eu faço tudo, eu renuncio tudo, Senhor. Aleluia. Eu fiz de tudo para aquele menino voltar em oração. Eu fiz de tudo. Só que Deus me lembrou. E Deus disse assim: você falou que ele é meu. Eu faço dele o que eu quero e eu quero ele para mim. Aleluia. Um dia antes de Deus levar meu filho, eu estava deitado na minha cama desesperado. As lágrimas foram meu alimento. Eu passei 5 dias sem comer direito. Eu não tinha vontade de tomar café, não tinha vontade de almoçar, não tinha vontade de jantar. Eu não tinha vontade de nada, eu só queria o meu filho de volta. E eu estava deitado na minha cama num sábado, um dia antes dele falecer. E umas 15 crianças foram para frente da minha casa junto com uma líder de criança da igreja. E eles começaram a cantar um hino. E eles cantavam assim: eu achei minha morada, eu amo minha morada. E eles cantaram hinos proféticos ali. E o Espírito de Deus falou comigo: ele achou a morada dele, ele é meu. Eu enxuguei minha lágrima. Eu dei o meu último adeus para o meu filho. Meu último choro foi dentro de um carro, dentro do cemitério. Meu último desespero foi dentro de um carro, dentro do cemitério. E eu falei para Deus: o Senhor levou porque ele é teu, mas me dá estrutura para mim continuar caminhando. Me dá estrutura para mim continuar pregando. Me dá estrutura, porque eu não quero mais chorar de tristeza e de desespero em nenhum púlpito. Eu quero chorar por causa da promessa. Eu quero chorar porque o Senhor é fiel. Eu quero chorar porque o Senhor é maior. Eu quero decretar que Tu és o Deus da minha vida. Eu quero decretar que Tu és um Deus fiel. Eu quero decretar que o ouro e a prata e tudo que eu tenho não vale nada. Mas eu quero decretar que um dia eu vou me encontrar com meu filho. Um dia a trombeta, a morte vem ao meu encontro, mas a promessa vai se cumprir. Eita, Jesus. Tudo fica, tudo é comprado, tudo é recuperado, mas existem coisas que o dinheiro não compra. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Você sabia que o diabo te tem como filho da ira? Você sabia que antes de você se tornar cristão, você era considerado filho da ira, mas Jesus morreu na cruz e te comprou? Eu quero te dizer esta noite que esse sangue ainda continua comprando. Esse sangue ainda tem poder. Aleluia. Hoje é uma troca, hoje é uma renúncia. Hoje, se você decidir renunciar
para viver bem na sua casa, se você decidir renunciar para você viver os melhores dias da sua vida financeiramente, espiritualmente, abandonar tudo e colocar tudo na mão de Deus, esse que eu te digo esta noite, te prepara para viver os melhores dias da tua vida, da tua história. Levi, ele decidiu abandonar uma vida a qual ele ganhava muito dinheiro como cobrador de impostos, e ele passou a ser chamado um evangelista, discípulo de Cristo. E o próprio Cristo vai dizer: vocês vêm até mim, vocês querem me seguir, vocês querem verdadeiramente ser meus discípulos? O Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Muitas das vezes a caminhada como cristão é uma caminhada de luta, é uma caminhada de choro, é uma caminhada de decepção aqui nessa terra. Só que eu quero te dizer, Ele é fiel, ainda que nós sejamos infiel, Ele permanece fiel. Glória a Deus. A Bíblia nos faz entender, querido, que o profeta Eliseu abandonou toda a sua riqueza e mandou queimar. Hoje eu tenho uma palavra profética para você. Quantos querem receber essa palavra? Levanta a mão. Hoje é o dia de renunciar e queimar tudo. Se ainda tem alguma coisa que te prende lá no banco, se ainda tem alguma coisa que tem te prendido lá, hoje eu te digo: traz tudo para o altar e queima tudo. Destrói tudo, quebra todo o vínculo, quebra todo o vínculo, tira tudo do teu coração, desfazia de tudo. Ei, sabe por que Eliseu queimou tudo as juntas? Porque no dia que ele passasse fome e necessidade fosse provado, ele iria olhar para trás e iria encontrar 12 juntas de boi. Ele queimou tudo. Se você olhar para trás, não vai existir nada. O teu caminho é para frente, o teu caminho é caminhando para o autor, consumador. É o céu, é a glória, é a eternidade. Aleluia. Quem renuncia tudo por causa de Deus não tem outro caminho. Aleluia. Quando eu enterrei meu filho, algumas pessoas disseram assim: acabou. Disseram assim: acabou. Foi bonito, encontrou dolor, mas acabou. Nunca mais. 2 dias depois eu estava lá em Tefé pregando num congresso para a glória do Senhor. Quebrado por dentro, destruído, mas cheio da autoridade, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem é o meu Deus, eu sei que Ele pode, eu sei que Ele pode, eu sei que Ele salva, eu sei que toda a sua vontade é perfeita, é agradável. Em último lugar, para encerrar, eu preciso renunciar aos prazeres. O hedonismo é uma filosofia de vida que prega que cada pessoa deve satisfazer toda a sua vontade, nem que seja com droga, na prostituição, com namoros ilícitos, com coisas loucas e terríveis. Só que existem pessoas na Bíblia que sacrificaram toda a sua vontade e os seus prazeres. Pessoas que foram fiéis e comeram do amargo de tristeza e de dificuldade. Um desses personagens é José. Por decidir sonhar os sonhos de Deus, passou por situações terríveis, mas continuou sendo fiel. Quem sabe você está aqui, e quem sabe essa palavra tem falado ao teu coração, e você pode estar dizendo: pastor, eu tenho passado por situações terríveis, mas eu não tenho abandonado esse Deus.
Eu tenho passado por situações adversas, mas eu não tenho abandonado esse Deus. Eu já fui traído, já fui jogado em cisterna. Hoje eu estou em prisão. Meu Deus, por que tudo isso? Mas eu estou continuando sendo fiel, não tenho abandonado. Ei, eu quero te dizer uma coisa. Eu quero te levar para uma cena aqui. Você já parou para pensar no dia em que José, olhe para cá, em que José interpretou o sonho de Faraó? Automaticamente José saiu de manhã da prisão. Ele foi interpretar o sonho. O Faraó olhou assim e disse assim: não tem ninguém nessa terra que tenha o Espírito de Deus como este homem. Manda trocar as vestes, manda dar banho, manda colocar anel, manda dar autoridade, manda separar o quarto, manda preparar as uvas, manda preparar a prataria. Glória a Deus. E outra coisa, depois de mim, manda ele. Você está achando que você está sofrendo? Você está achando que a sua dor está grande? Continua sendo fiel. Porque em um só dia Deus mudou a vida de José por causa da fidelidade. Bastou um dia para que houvesse trocas de roupa. Bastou um dia para que houvesse a troca de dormida. Aguenta aí. Aleluia. Quem sabe José entrou dentro de um quarto luxuoso, com uma roupa linda. E ele começa a falar com Deus e disse: Deus, muito obrigado. Porque eu já passei pela cisterna. Glória a Deus. Eu já fui vendido. Eu já fui caluniado. Uma dura prisão e suja foram várias noites dos meus dias. Mas o Senhor foi fiel. Glória a Deus. Ontem eu dormi na prisão. Hoje eu vou dormir no palácio. Glória a Deus. Levanta a mão que eu quero profetizar. Glória a Eu Deus. sou profeta dessa geração. Quem sabe você chegou aqui nesta noite e a última noite você dormiu na prisão. Hoje o Senhor manda eu te dizer: tu vai entrar dentro daquele quarto e aquele quarto vai se transformar em palácio. A tua cama será cama de palácio. Você vai sonhar os sonhos de Deus. Se prepara por causa da renúncia, por causa da fidelidade. Deus vai fazer coisas grandes no meio da tua casa, no meio da tua família, no meio do teu ministério. Se coloca de pé esta noite no nome do Senhor Jesus. A renúncia vai fazer a velocidade para a bênção chegar na tua vida. Daniel renunciou, como falou o pastor Miqueias aqui. Ele renunciou, mas Deus foi com ele. Deus abençoou, Deus abriu as portas. E dentro da Babilônia não existiu um homem tão nobre e tão sábio como Daniel, por causa da renúncia. Deus vai estar levantando pessoas aqui esta noite, famílias aqui esta noite, jovens aqui esta noite. Glória. Cadê os jovens aí? Levanta a mão. Eu não estou tão velho ainda, eu tenho meus 33 anos. Estou ficando. Levanta a mão, jovem. Você está crendo? Não, levanta a mão, jovem. Jovem de 1 a 100 anos, levanta a mão. Eu ainda sou novo, mas eu quero profetizar que nós vamos nos encontrar em púlpitos por aí. Vai ter lugar que eu vou estar sentado e você vai estar pregando, profetizando, decretando, abençoando. Você vai ser canal de bênção para a vida de pessoas.
Alguém que deseja voltar, pastor, eu quero voltar hoje. Primeira oração, eu quero orar para aqueles que estão decididos a viver uma vida de renúncia. Eu não quero mais ser filho das trevas, eu quero ser filho da luz. Cadê a primeira pessoa para Jesus? Faz assim com sua mão. Faz assim, eu quero orar com você. A primeira pessoa. Pastor, hoje eu quero voltar. Estava desviado, mas eu quero voltar hoje. Hoje eu entendi. Hoje eu vou renunciar o mundo. Hoje eu vou renunciar tudo. Hoje eu vou voltar. Hoje eu quero voltar para Deus. Cadê a primeira pessoa? Faz assim, que vergonha não. Eu te falei aqui que a renúncia, ela pode mudar a tua vida, a tua casa e a tua família. Cadê a primeira pessoa? Cadê o primeiro jovem? Há jovens aqui que desejam renunciar. Há jovens aqui que desejam voltar a ser filhos. Cadê você? Enquanto canta, você pode sair do seu lugar. Vou estar te esperando aqui na frente. Não é por força nem por violência. Eu não quero que você venha pela emoção, eu quero que você venha tomado pelo Espírito Santo, para que a tua transformação seja verdadeira. Mas você precisa hoje tomar uma atitude. Hoje eu quero mudar, hoje eu quero ser transformado, hoje eu não quero ser o mesmo, eu não quero fazer parte da estatística, eu quero ser bênção. Coloque a mão no seu coração. Eu estou te esperando aqui, jovem. Jovens que estão afastados da presença de Deus, mas hoje quero voltar. Quero renovar sua aliança com Deus. Pode vir. Vem. Deus, essa noite quer reescrever o teu nome no livro da vida. Surpreenda-me de novo, dos teus, como na primeira vez. Se não há ninguém para Jesus, eu quero pregar aqui.